Pastor Salomão da Paz. Carta de Filipenses, capítulo 2. Quero convidá-los a abrir a palavra. Versículo 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Poder sentar. Parece um texto em que o apóstolo Paulo havia no seu coração o desejo de chamar a atenção para algumas coisas que seriam fundamentais para a vida da igreja de Filipe. Ele inicia dizendo: preservando a palavra da vida. Para que no dia do Senhor, ou no dia de Cristo, eu me glorie, eu me alegre. E eu me alegre de uma forma que você perceba que eu estou me regozijando, porque eu não corri em vão, eu não fiz tudo o que eu fiz de forma inútil. E ele diz desse desejo de que também ele sabia qual seria o tipo de morte que Deus estaria reservando e o sofrimento que aguardava para ele. Em alguns momentos o apóstolo Paulo ele ia para algumas cidades e o Espírito dizia o que iria acontecer com ele naquela cidade. Uma vez Paulo estava falando da sua transição ministerial e que ele tinha acabado o seu ministério naquele lugar e que estaria pregando a palavra em outro lugar, em outra cidade. E ele falava que algo estava para acontecer, e ele sabia que o Espírito havia revelado que ali ele estaria passando por prisões, açoites, perseguições. E alguns chorando, tristes, disseram: Paulo, não vai. Mas ele disse: olha, não tem como. Estou preso a esta verdade, eu estou preso a este evangelho. Mas nesta hora Paulo fala a Filipe, ele dizendo aqui nesta carta, olha só: entretanto, no versículo 17, mesmo que eu seja oferecido por libação, ou seja, por sacrifício, e o serviço da fé, ou seja, um ofício que me obriga a fazer e pregar o evangelho, e que as lutas elas estão aí, sempre haverá, mas ele diz: eu me alegro com todos vocês e quero também me congratular, pela mesma razão, quero que vocês também se alegrem comigo. Alegrar-se com quem em alguns momentos passou por lamentações, angústia, perseguições, mas que ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo era por uma causa nobre. E agora ele não esperava que todos ficassem preocupados com aquilo que iria acontecer com ele, mas ele esperava que todos estivessem cientes de que existia um propósito de Deus estabelecido para a sua vida. Como existe um propósito de Deus estabelecido para a minha vida, para todos nós. E ele fala de um trabalho que ele espera que ele fez e que todos entendessem que
ele não correu em vão, que tudo quanto foi feito não foi inútil, não se perdeu nada, pelo contrário, ele espera que todos se alegrem, porque existe um plano estabelecido de Deus para que o trabalho não seja vão. E na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, mas sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Diga comigo assim: no Senhor o nosso trabalho nunca será vão. No Senhor. Pastor, a diferença entre trabalho para o Senhor e o trabalho no Senhor? Sim. Você pode estar fazendo muitas coisas, se envolvendo com todo o trabalho que se colocar à disposição para você fazer. E o ativismo é algo que vem de forma tão natural, e que nós nos envolvemos e somos capazes de, nesse ativismo, nos deleitarmos e acharmos que estamos realmente fazendo aquilo que é o melhor e que precisa ser feito. E acharmos até que somos indispensáveis, que não tem mais ninguém para fazer. Mas nesse ativismo e nessa ocupação, a gente pode correr o risco de estarmos trabalhando incansavelmente e dizermos que estamos trabalhando para o Senhor, e fazendo somente aquilo que nós desejamos, fazendo somente aquilo que queremos, indo para o lugar onde nós queremos e nos portando de uma maneira em que possamos fazer tudo o que queremos e dizermos: estamos fazendo para o Senhor. Eu me lembro que o texto em que fala que Neemias, ele tinha uma missão de fazer uma obra e que Deus estaria colocando nele o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E eu me lembro que Neemias, ele saiu certa vez cavalgando sobre ali os destroços, a ruína, vendo ali aquela muralha que foi destruída, a cidade totalmente assolada, e ele foi ali sozinho, porque Deus havia colocado no seu coração um desejo de ele poder restaurar, porque ele teve informações de que o seu povo estava sofrendo e precisava de algo a ser feito, e ele esteve orando durante um tempo, até o dia que o rei, vendo o seu semblante triste, perguntou qual era a razão, e quando ele disse que era porque a sua cidade estava em ruína, o rei proveu tudo para que pudesse ele ir lá e restaurar aqueles muros. Mas ele, enquanto dava aquela volta, eu presumo que ele falava com Deus, e Deus já estaria mostrando para ele que não seria algo fácil. Nada é fácil, irmão, quando estamos fazendo uma obra com o Senhor. Mas quando estamos fazendo com o Senhor, nós estamos pegando ou pedindo a direção dele, e ele fez tudo isto. E chegou o momento que ele estava fazendo ali, quando ele distribui as tarefas, e cada um, na hora da reconstrução dos muros, ele coloca por família, e cada família estava ali fazendo a sua parte. E se levanta Sanbalate e Tobias e começa a falar, tentando persuadir o rei, querendo dizer que ele, ao se fortalecer, ele iria se rebelar. E algumas vezes ele tenta falar com Neemias e manda mensageiros, e Neemias diz assim: eu não tenho como ir ter convosco, porque eu estou fazendo uma grande obra. E Neemias não parou de fazer o que ele estava fazendo, porque ele sabia que ele estava fazendo esta grande obra
Mas ele não estava fazendo pelo seu braço forte. Ele estava ocupado no projeto de Deus. E aquele que está ocupado no projeto de Deus não pode estar dando ouvido a tudo que chega para ele, porque perde o foco. E Neemias, ele continuou no foco, por isso ele estava ali. E quando eu leio um texto como esse, dizendo sobre o trabalho que não é vão, porque quando nós estamos fazendo, irmãos, com o Senhor, nada é vão, porque o Senhor, ele dá cabo àquela obra, porque foi aquele que começou a boa obra, diz a palavra do Senhor, ele há de concluir até o dia do Senhor. E a obra que o Senhor começou em mim, a obra que Deus começou em você, ele vai concluir até o grande dia dele. Mas como eu posso entender isto? O apóstolo Paulo mais uma vez chega a carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, quando ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo cita algumas razões nesse texto, pelas quais no Senhor o vosso trabalho não é vão. E alguns aspectos são fundamentais que nós observamos nesse texto, e que de forma alguma, irmão, se nós observarmos e fazermos certo conforme a receita que está no texto. Você lembra da receita que a dona de casa diz quando se faz um bolo? E passa a receita e alguém muda um pouco os ingredientes e diz assim: não deu certo, o bolo não solou, não ficou bom. Aí você pergunta: você fez como? Você colocou isso? Coloquei. Você colocou isso? Coloquei. O que mais você colocou? Coloquei isso. Realmente você colocou tudo. E por que não deu certo? Aí a dona de casa diz assim: mas quanto tempo você deixou no fogo? O tempo. O tempo faz diferença. Por isso precisamos entender, irmãos, tem coisas que nós estamos fazendo até certinho, metodicamente, somos metodistas, mas precisamos entender o tempo de Deus. Por isso, nesses aspectos que nós conseguimos ver, em que o apóstolo cita, eu quero compartilhar com vocês alguns, porque é preciso levarmos em consideração algumas coisas que eu aprendi, que ninguém poderá chegar a lugar nenhum, nem ninguém poderá conquistar alguma coisa, se não estiver no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, nós conquistamos, e tudo que nós conquistamos redunda no louvor e na glória para Ele. Nós louvamos por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele, irmãos. Tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele, pois são todas as coisas assim. Ele quer ser glorificado. Mas quando nós, irmãos, estamos assim, nós nos sujeitamos ao seu senhorio e entendemos o tempo dele para todas as coisas. E quando eu consigo ver, irmãos, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, quando for no Senhor, ou seja, quando fazermos com Ele da seguinte maneira. Primeiro aspecto, a gente vê nesse texto, está aí no capítulo que nós lemos, capítulo 15, versículo 58, lá mesmo, fala: sede firmes. Sede firmes. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem ser firmes? Elas mudam a rota facilmente. Alguém chega e diz algo assim: vamos por aqui, vamos fazer assim. Mas você olha que está em contrário com a palavra de Deus, você percebe que foge de princípios. Aí você diz: será que eu posso fazer? Então você vai falar com Deus,
porque talvez houve uma dúvida se aquilo, mesmo que foi o pastor que falou, mesmo que tenha sido sua mãe, seu pai, o seu amigo mais próximo, mas se você consegue ouvir Deus, e você percebe que Deus, ao falar de acordo com a palavra, aquilo está afirmado, pautado nos princípios, você tem que ser firme. A palavra de Deus que diz que se um anjo do céu descer e trouxer um outro mandamento, que seja anátema, seja maldito, não receba outra palavra que não seja essa palavra. Seja firme. Ela é imutável, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Aí quando nós lemos, nós entendemos muito bem aquilo que está como princípio estabelecido no Salmo 1. O que é que diz este salmo? Que bem-aventurado é o varão, é o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Pastor, mas está falando conselhos de pessoas que estão lá fora, não é conselho de pessoas que praticam impiedade, não é somente pessoas que estão no mundo, porque muitas das vezes, irmão, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas praticam a impiedade, e são conselhos que não são de Deus. Firmeza. É a capacidade que temos em Deus de suportarmos as adversidades mediante a força que provém de Deus. Isso se dá quando estamos firmados naquele que é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem foi os construtores, irmãos? Foi os doutores da lei, foi os saduceus, foi os fariseus, foi aqueles que eram religiosos da época de Jesus, que quando Jesus veio, eles não aceitaram a palavra, e Jesus, o discurso dele era de correção, o discurso dele é mostrando que a maior oferta que precisávamos dar, irmãos, não era tudo que nós estamos somente apresentando a ele, é aquilo que nós estamos colocando com o nosso coração, porque você pode até dar tudo, mas se você não estiver fazendo com o seu coração, nós temos que amar o Senhor com todas as nossas forças, mas também com todo o nosso entendimento. Eu escutei um testemunho ontem, achei tão bonito. Eu falava até hoje, quando estávamos aqui trabalhando aqui no templo pela manhã, daquele pastor, daquela irmã que chegou na igreja feliz e chegou diante do altar e procurou ali o pastor, parece que já tinha acabado o trabalho, e chegou o pastor está aqui, meu dízimo, quase 4 mil reais. E ele olhou aquele valor e viu que aquela mulher não tinha até como dar aquele dízimo, e perguntou para ela de que procedia. Ela disse: foi um voto que eu fiz com Deus. E ele falou: que voto? Ela disse: eu disse que o primeiro salário que eu recebesse, eu ia trazer todo ele na casa do Senhor. E ela trouxe com muita alegria, e disse: eu estou aqui trazendo. E ele disse que naquela hora pensou em ligar para a secretaria da igreja para vir pegar o dinheiro. E na hora que a mulher estava saindo, ele disse, olhou para aquela mulher ali, ela saindo, e Deus falou: você vai ficar com esse dinheiro? Devolva. Essa mulher está com conta de água atrasada, luz atrasada. Essa mulher está sem comida em casa. Ela está passando necessidade, devolva esse dinheiro. Ele chamou ela e disse: vem cá, toma esse dinheiro de volta. Ela disse: não, pastor, não posso, porque foi um voto que eu fiz com Deus. Ele disse: mas Deus está me dizendo para eu devolver. Vá fazer suas compras, vá pagar seu débito, mas tire somente os 10%, que é o dízimo do Senhor, porque a sua oferta já foi recebida diante de Deus. Quantos pastores têm essa coragem? Quantos líderes têm essa coragem? Certa vez alguém me procurou em minha casa e disse: pastor, eu estou vendo que você está construindo a igreja, está fazendo uma grande obra, e eu estou vendo a sua luta lá em Aracaju, pastoreando. E ele disse para mim: pastor, eu estou recebendo aí uma indenização de 300 mil, e eu quero dar o dízimo na sua igreja. Eu falei: meu irmão, vai de qual igreja?
Ele falou: sou da Adventista do sétimo dia. Eu disse: por que você quer trazer o dízimo aqui? Porque eu não concordo com o meu pastor. Eu não aceito a administração daquela igreja. E eu vejo a sua luta, o seu trabalho. Eu passo lá pela frente da sua igreja e vejo o senhor trabalhando. Eu vejo o seu esforço. E eu quero dizimar na sua igreja esse dinheiro que eu vou receber. E eu falei: você não vai dizimar na minha igreja. Você vai dizimar na sua igreja. Porque lá é onde a bênção procede para a sua vida. É lá onde você bebe daquela água lá que é botado no bebedouro, lá onde você usa o ar-condicionado, os ventiladores, seja lá o que for que está utilizando. É lá que Deus tem usado o pastor. E se você não concorda com alguma coisa, vá para uma outra igreja, mas não seja rebelde. Não fique trabalhando contra um propósito estabelecido de Deus. Não seja desobediente. Mas pastor, eu nunca vi isso. E se eu quiser dar uma oferta para a sua igreja, diga: aí sim. Aí é diferente. Mas o seu dízimo, ou melhor, o dízimo não é seu, é do Senhor. E tu fizeste um voto em ser membro daquela igreja e ser dizimista naquela igreja. Seja fiel. Seja firme nas suas convicções, irmão. Hoje nós precisamos de homens assim, porque nós temos pessoas, irmãos, que não estão percebendo que esta firmeza vai fazer com que Deus esteja se agradando. Nós não podemos, irmãos, vivemos uma vida variável e vemos se aquilo é favorável ou não, para que possamos fazer sem medir consequências, porque com a mesma medida que vos mediste, diz a palavra do Senhor, vos medirão a vós. Então espere, pense nisto: tudo que nós semearmos nós vamos colher. Com Deus não há acepção. Firmeza, para que o nosso trabalho não seja vão. Quando for do Senhor, tudo que nós fizermos, fazemos com Ele. Mateus 21, versículo 42 diz: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina pelo Senhor. Foi o Senhor que fez isto. Os homens rejeitaram Jesus. E por certo, vai rejeitar você quando você falar a verdade. Por certo, vai se levantar contra você quando você tomar uma posição de firmeza. Não espere que estarão com você quando você andar na mão reta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Muitos vão lhe dar as costas. Esteja atento a isto, mas seja firme, porque através da firmeza vai vir o crescimento. Efésios 2, 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo, santuário do Senhor. Todo edifício bem ajustado, irmãos, quem não quer ajuste, não quer crescimento. Quem não quer ser confrontado, não quer crescimento. Quem quer viver numa vida de pecado, quem quer viver no engano, irmãos, infelizmente não entrará no reino dos céus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. E nós estaremos, irmãos, firmados na fé. Paulo ele fala: serem firmes e constantes. Mas essa firmeza também é princípio de uma vida de conduta de fé, porque quando diz em Hebreus 6, 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Firmeza na fé, porque sua firmeza, irmão, não vai resultar em nada se você for no seu braço, nas suas convicções. Por isso que é impossível agradar a Deus
Se a fé que nós temos não for uma fé exercida, genuína, não é uma fé fingida, porque existe fé fingida. Pastor, existe isso também? Existe, mas Deus conhece os corações. Irmãos, você quer saber a verdade? A gente vê o exterior, mas Deus vê o interior. Não se engane com pessoas que vivem floreando demais. E olhe que esta firmeza, esta convicção, esta autoridade, ela vem porque você tem uma fé em Jesus. Porque a sua fé não é uma fé sem as obras, porque a fé sem as obras é morta. Nós precisamos, irmãos, ter essa firmeza para andarmos em comunhão uns com os outros. Eu sei que a palavra de Deus diz: quando depender de vós, tenhais paz com todos, e muitas das vezes nem sempre depende de nós. A gente quer andar em paz com pessoas, mas tem pessoas, irmãos, que só Jesus na causa. É ou não é? Você faz tudo para agradar. A palavra de Deus diz: ó, não te deixe vencer no mal, mas vence o mal com o bem. Você faz o bem, você faz o bem, você faz o bem. Você vai lá, ajeita aqui, ajeita lá. Você concorda com muita coisa, balança a cabeça, mas no momento que você disser um não, você não presta mais, virou inimigo. Quando você disser vamos por aqui, a pessoa quer ir por ali, e você diz: não, agora nós vamos por aqui, porque todo o tempo eu deixei você ir por aí, agora nós vamos por aqui. Você não presta mais. Aí a gente entende que essa firmeza, irmãos, só vai estar acontecendo com relação à nossa fé, quando nós estivermos exercendo, irmãos, essa autoridade que Deus nos confiou, porque nós sabemos quem somos, e sabemos quem é você, e você precisa saber quem somos, quem sou eu. Cada um temos uma responsabilidade, irmãos. O pai sabe o que o filho precisa. O filho pede, e o pai diz não. O filho quer uma bicicleta, não está no tempo. A filha quer namorar, não está no tempo. Aí o tempo, lembra do bolo? Solou. Fez tudo certinho, mas não foi no tempo certo que aquela mulher passou a receita para dar certo. Porque só vai ser o quê? Prejuízo. Mas rapaz, eu gastei tanto material, tanta coisa que eu botei aqui, mas o bolo não ficou bom. Ou decepção, né? Mas essa firmeza, ela vai gerar em nós uma solidez. Mateus 21, 41 diz assim, 42. Jesus disse que é a pedra angular. E o que é a pedra angular? É a pedra principal de um edifício. Esta pedra foi colocada numa profundidade tal, ou foi localizada numa profundidade tal. Agora, quando perfuraram e encontraram solo rochoso, ali parou de perfurar, porque ali está a base para aquela construção. É fácil? Não. Mas ela foi localizada onde não se imaginava. Ela estava. Ela foi achada. Esperavam Jesus de outra forma. Jesus foi achado onde? No estábulo. O menino foi localizado onde ninguém menos esperava. E agora ele veio ali como filho de quem? De um homem carpinteiro, que todos olhavam para ele e disse que não viam nenhuma formosura. Não é o Jesus de Hollywood, irmãos. O Jesus encarnado não é o Jesus de Hollywood. Não viram nenhuma beleza exterior, mas ele era sólido naquilo que ele fazia. Por isso, quando a gente consegue ver, irmãos, que esta é uma pauta de princípios que nós devemos colocar na nossa vida.
conforme este relato desse texto que mostra que esta firmeza, ela nos leva a um propósito, sabendo onde nós queremos chegar. E o propósito, irmãos, porque diz lá em Oséias 26:3, que tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Oséias 26:3 diz: quem conserva? É o Senhor. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz. O que é isto? Aquele cujo propósito é firme. Você está firmado em um propósito. Pastor, mas o senhor está dizendo que aconteça o que acontecer, eu não posso abrir mão disto? Não. Jesus vai vir. Jesus virá. Não abra mão desses princípios fundamentais. Em segundo lugar, irmãos, é a constância. Ele diz sede firme, mas ele diz sede constante. E o que é isto? Constante significa algo que não muda, ou que não repete de forma, o que não se repete de forma contínua e invariável. O termo pode ser usado para descrever um estado persistente, como o balanço das ondas do mar. A água vai e volta. Constância. Veja que ele diz ser firmes e constantes. Pastor, domingo de manhã, culto, escola dominical. Domingo de manhã, escola dominical. Participar para aprender. Aprender a palavra, irmãos. Sabe por que muitos vão ser enganados e vão ser levados nesses últimos dias, irmãos, a abandonarem a fé? Porque não conhecem a palavra. Você pergunta por que você é crente, qual é a razão da sua fé? Você pergunta para alguém, você vai ser confrontado lá fora. Mas Jesus guardou a minha família toda, nenhum se perdeu. Porque a minha mãe era enérgica, baixinha deste tamanho, mas enérgica, firme nos propósitos e constante nos princípios. E isso resulta, irmãos, em filhos saudáveis, em filhos que contemplam a glória de Deus, em filhos que sabem para onde estão caminhando. E a terceira parte que a gente vê nesse texto, ele diz ele firme e constante, mas ele diz sempre abundante na obra do Senhor. A abundância é algo que transborda, a abundância é algo, irmãos, que faz com que as pessoas que estão fazendo por regozijar-se, estão fazendo porque sabem que está fazendo para o Senhor. É aquele transbordar. Eu não estou fazendo medíocremente, na mediana, não, porque a palavra de Deus diz que se eu fizer somente o que vos manda fazer, somos servos inúteis, porque só fizemos o que se manda. Então a sua constância, a sua superabundante ação tem que existir. Aquilo que você faz com toda a tua força, faz com toda a tua alegria, vibre, celebre, entre na casa de Deus, adore. Chamou para cantar louvor, vamos ficar de pé. Ah, pastor, estou tão cansado. Desculpa. E como é que Deus vai operar, irmãos? Como é que você vai ter no seu coração, no momento das tribulações, você vai ter como suprir essa carência de Deus? Porque se você ficar se esvaziando de Deus, nós só damos o que nós recebemos. Paulo diz, o que recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Lá em Coríntios capítulo 11, ele diz, porque eu recebi do Senhor. Você só dá o que você recebe. O que você tem recebido é de Deus ou é de homem? E para nós finalizarmos, irmãos, superabundante. Esteja sempre abundante. Abundantemente é um advérbio que significa em grande quantidade, com fartura, ou em excesso. Ele é usado para descrever algo que ocorre de maneira abundante, copiosa ou excessiva. E sinônimos que incluem termos como generosamente, fartamente ou copiosamente. Mas abundante de quê? Abundante no se regozijar. Pastor, é exagero. Eu vi o irmão, estava num culto lá na Assembleia, lá em Sergipe. E eu disse, eu vou sair, não consigo ficar nesse culto. O irmão, glória, ele levantava a mão, e levantava e tal, e começou a pular e dar glória, e o cotovelo batia em mim. Eu disse, Jesus, misericórdia.
que negócio, que exagero é esse? O camarada aqui estava extravasando. Sabe o que aconteceu naquele momento que Deus estava agindo, irmãos? E eu não estava entendendo. Chegou uma irmã, que o culto todo o menino chorava. Ninguém percebia o que estava acontecendo. Igreja grande. E aquele pastor que estava ali dirigindo aquele trabalho, ele parou e fez: vem cá. A irmã veio. Deus vai curar seu filho. Você quer? Quero. Eu vou orar e ele vai curar. Mas você tem que deixar algo. Você está fumando cigarro. É ou não é? Ela disse: é. Vai deixar? Vou. E o menino esberrava, aí atrapalhou no culto. O pastor pegou ele, botou na mão. Senhor, repreendo agora, em nome de Jesus, esta enfermidade saia. Naquela hora o menino parou de esberrar, de chorar, de dar gritos. E ele pegou, deu na mãe da menina, da mulher, deu a criança chorando que estava, foi sentar lá. Não teve mais um choro. Às vezes, irmão, nós estamos no culto, não estamos percebendo o que está acontecendo. E esta abundância de manifestação de Deus vai vir sobre nós, irmãos. Paulo está falando de que é algo que vai acontecer, irmãos, porque há em nós uma mudança de atitude. Por isso, sempre abundante, dando o máximo. Esmere-se. Ah, pastor, o que é esmerar-se? É dedicar-se. A palavra de Deus diz assim, em Eclesiastes 11:6 diz assim: pela manhã, olha só, semeia a tua semente, mas à tarde não retire a sua mão. Pastor, mas eu fiz de manhã, agora de tarde tem que vir outro, né? Ele está falando, irmão, de uma semeadura que você não pode simplesmente jogar a semente. Mas à tarde você não repousa a sua mão. Você agora à tarde, o que é que você tem que fazer? Jogou de manhã a semente, de tarde você tem que regar. A gente quer que a igreja cresça, não evangeliza, não rega. Quando a gente quer regar, irmãos, é de forma diferente, motivado por disposições de algo que é passageiro. A palavra dá substância. A palavra ela entra, irmãos, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando a gente vai ministrar a palavra, que as pessoas vão ouvir a palavra, elas são transformadas pela palavra. Não é pelo ativismo que nós fazemos. Não estou dizendo que não deva ter atividade na igreja. Eu estou dizendo que nós temos que ter mais tempo para oração, tempo para a leitura da palavra, tempo para a reflexão, se quisermos algo abundantemente. Esmerar-se, dedicar-se. Romanos 12:27 diz assim: se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Mas tem pessoas, irmãos, que a gente quer ensinar, mas não quer. Eu vou ficar na sala de aula. Uma irmã disse assim para mim: eu já estudei tanto, pastor, vou ficar mais em sala de aula fazendo o quê? Vou lhe dizer uma coisa, concluindo. Que lê mais, fala melhor. Que ler mais, pensa melhor. Que ler mais, Deus opera tanto que seus neurônios são restaurados e evita você ter Alzheimer na velhice. Evita você ter doenças, irmãos, que o seu cérebro agora está ativo. Fora o lado de que você está regando a tua alma com coisas boas. Ninguém dá o que não recebeu. Abundante, servindo ao Senhor com alegria, como está no Salmo 100, e honrando ao Senhor em tudo. Para concluir, diz a palavra do Senhor assim: honre ao Senhor
com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 a 10. Vamos pensar nesse texto. Diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com todos os seus primeiros frutos, as primícias. Eu conheço um irmão que quando ele ia tirar dinheiro do banco, a primeira coisa que ele fazia, o primeiro dinheiro que ele saía, ele separava logo o dízimo. Ele levava isso literalmente. Eu conheço uma irmã que dava testemunho que sua mãe mora em Piauí, e os primeiros frutos que ela tirava da sua plantação, ela separava e dizia: isso aqui eu vou levar para a casa do Senhor. Ah, irmão, se fizéssemos isso, a ação social não ia só com sal e açúcar, o sal e fósforo, se bem que tem que ter o açúcar e todo mundo precisa, mas a ação social, ela seria uma ação social, eu posso dizer, diferente, se nós usássemos, irmãos, esse cuidado de que estamos honrando ao Senhor. Mas pastor, eu vou trazer fruta do meu quintal. Sim, a gente pode, de várias formas, irmãos, agradarmos e servirmos ao Senhor. Agradarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor, é servir ao irmão. Hoje eu falava aqui pela manhã, nós estávamos pintando aqui o templo lá de fora, com alguns irmãos, eu estava falando: isso aqui, irmão, Deus não precisa disso não. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas Deus, Ele estabelece tudo isso porque nós estamos cuidando de algo para nós mesmos, para os nossos filhos. Mas tem gente que acha, irmãos, que quando nós estivermos fazendo alguma coisa desse tipo, estamos fazendo para Deus. Não, irmãos, para você mesmo. Uma tinta que você possa doar, um serviço que você possa doar. Já vivi em lugares que tinha irmão que para fazer uma limpeza da frente da igreja, vai me pagar quanto? Já vi isso, pessoas que só faz algo se for para receber algo em troca. Mas, pastor, é errado a gente pagar? Não, a gente tem que pagar. Alguns irmãos, a igreja Deus abençoou, tem condições, vamos pagar, irmãos. Vamos ajudar os irmãos. Sim, irmãos que fazem trabalho assim, serviços gerais, sim, vamos pagar. Não é só o sustento do pastor. Mas quantas igrejas, irmãos, hoje está vivendo com a carência muito grande, irmãos, em várias áreas, porque tem pessoas que não dizimam, não ofertam, pessoas que passam 500 anos, irmãos, dando uma oferta como dízimos, pessoas que vivem achando que a igreja está derramando dinheiro e que tem dinheiro para fazer tudo isso. Aí dizem: pastor tem carro, pastor tem isso e eu não tenho. Vai estudar, irmão. Vai estudar. Ninguém tem culpa se você não estudou. Eu particularmente, eu tenho um carro, mas digo para vocês, estudei, mas meu carro é o mesmo carro desde 2010. Conheço pastores aí que tem carro há muito mais tempo, mas seu carrinho velhinho pior que o meu, e não pode comprar um novo, e se contenta com o que tem, feliz. Mas conheço também outros que tem Honda, carros importados. Eu vi um que tinha um carro importado, mas estudou. São alguns que galgaram aí algumas áreas em profissão, e Deus chamou para o ministério pastoral, mas tem sua profissão. Aí as pessoas julgam porque é pastor, mas não, ele tem a sua função, irmão, tem o seu sustento. E eu conheço alguns que nem da igreja recebem, porque investe o que entra na própria obra. Precisa dizer o nome, tá? Mas tem gente que acha que é assim, é diferente. Então, irmãos, eu quero dizer para você: honre ao Senhor, faça a sua parte. Deus tem sido tão generoso com você, sempre abundante. Para fecharmos, mantendo as vestes limpas, seja a luz onde você estiver. Para se pensar, o óleo é para manter a candeia acesa a todo tempo. Sem o Espírito de Deus em nós, não tem como ser luz para aqueles que estão em trevas. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo seja
alvo as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre as vossas cabeças. Em todo o tempo, seja alvo. Ou seja, deixe Jesus lavar as suas vestes. Permita-se ser tratado pelo Senhor. Aí sim, você vai ter azeite de sobra. Aí sim, você vai resplandecer como luz do mundo. As pessoas vão passar por você como passaram hoje por aqui enquanto estávamos trabalhando. Oh, homem de Deus, Pai do Senhor, eu passava aqui, varão de Deus. Você disse, está vendo? Se você não desse testemunhos, as pessoas que passavam por aqui não se dirigiam a vocês desse jeito. E a gente fica tão feliz, irmãos, quando a gente está assim, convivendo com pessoas que são reconhecidas lá fora, pessoas que são conhecidas no céu e temidas no inferno. São essas pessoas que dos momentos mais difíceis um pastor vai contar para entrar na batalha espiritual, porque é nessas horas do vamos ver que nós sabemos quem é quem. Porque chegarão tempos, irmãos, em que você não vai poder dizer que é crente somente da boca para fora. E eu oro a Deus para que todos nós possamos estarmos nos preparando para esse momento, para não abandonarmos a fé e sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, para que assim não seja vão o nosso trabalho no Senhor. Nunca será vão o trabalho no Senhor, porque é diferente trabalho no Senhor e trabalhar para o Senhor. Tem gente que está trabalhando para o Senhor, mas deixando o Senhor fora. Trabalhe no Senhor, porque você trabalhando no Senhor, as coisas vão acontecer e Deus será glorificado, e Deus será reconhecido através da minha e da sua vida. Então todos vão ver que a igreja que o Senhor disse que edificaria, ela prosperou, porque Ele falou: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então esteja ciente disto, de que assim fazendo, como Paulo ele relata aí naquele texto, né? Ele disse: eu não correrei, ou eu não poderei dizer que corri em vão. Então a minha alegria, irmãos, é quando eu for embora, eu vir aqui e saber que todos vocês estão aqui, e que o dobro de pessoas que eu vou encontrar aqui quando eu voltar, será fruto do seu testemunho, fruto do seu trabalho, fruto de tudo que os outros pastores que passaram na sua vida ministraram, do que eu ministrei e que lhe deu firmeza, base, para que você possa frutificar. E com alegria eu vou poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus os abençoe. Nós vamos estar, essa é a última ministração praticamente que eu estou trazendo à igreja. Na próxima semana nós teremos o nosso aniversário e estaremos recebendo a ministração do pastor que vai tomar posse, pastor Sérgio, com um casal também de missionária e pastor, que é o pastor Jailson e sua esposa Fernanda. O pastor Sérgio vai vir, não falte aniversário, vamos empossá-lo, e também vamos estar anunciando os oficiais que estarão trabalhando com a equipe pastoral que vai estar aqui. Vamos estar empossando os nossos oficiais e também o pastor. Foram anos maravilhosos, que vai deixar saudade, um aperto no coração. Saudade já começa a bater, né, nosso coração, mas estamos indo felizes, porque vamos ir voltando para a nossa casa, nossa terra. Há muitos anos que estamos fora, né, trabalhando em 2 estados diferentes, e só no Rio Grande do Norte foram. Pastor Salomão da Paz.